A Giane não tinha condições na época nem sequer de engravidar. Ela tinha alguns problemas também de saúde na época, estava se submetendo a um tratamento, estava tomando medicações, e quando veio a notícia de que estava grávida, para nós foi uma surpresa, porque para os nossos planos era para a gente ter filhos depois de 7 anos de casado, para a gente se estruturar. Então, quando veio a Isabela, para nós foi uma surpresa muito gostosa, um pouco assustadora. Infelizmente, ela teve um problema respiratório muito grave. Não foi logo após o nascimento, foram alguns meses depois. E ela ficou hospitalizada. Nós não tínhamos convênio na época, ficou num hospital público. E veio o diagnóstico dessa doença respiratória grave e o médico mesmo disse que não tinha o que fazer. Então a nossa expectativa naquele momento, mesmo sendo cristãos, acabou nos abalando e fez com que a expectativa ou a esperança fosse quase a zero. Sendo mãe de primeira viagem, mexe muito, né, com a gente, abala as nossas estruturas. Foi um momento de realmente falar, Senhor, me ajuda, porque eu via ela tão pequenininha já sofrendo com alguma coisa. Foi Deus que nos sustentou naquele momento, exatamente Ele, não tinha outra explicação. Eu reuni forças e fui buscar orações dos meus irmãos, dos pastores, do apóstolo, e simplesmente foi uma noite a qual eu não tive escolha, tive que depositar a minha fé e a minha esperança em Deus, no Senhor, porque não tinha nada que eu pudesse fazer e muito menos que os médicos tinham que fazer, porque eles mesmos tinham dito isso. Era numa terça-feira e simplesmente estava esperando para tentar dormir e vir a quarta-feira para saber o que de fato iria acontecer. E no dia seguinte, para nossa surpresa, Deus tinha agido. E foi muito rápido, né? O acontecido da doença e a cura dela. Foi muito rápido. Chegou 2011, nós estávamos morando no quintal da minha sogra. Eu lembro que eu estava no trabalho, eu trabalhava numa empresa boa na época, inclusive. A Giane tinha me ligado, dito que veio uma chuva muito forte. Lembro até hoje, dia 11 de janeiro de 2011. E que nós tínhamos perdido tudo. Onde nós morávamos não tinha possibilidade alguma de alagamento. A gente morava numa rua que era acima do nível da avenida principal. Então a possibilidade de alagamento lá era mínimo. Eu na hora achei um pouco engraçado, eu achei que no máximo tinha entrado 20 centímetros de água e ela deveria ter perdido alguns sapatos que ela gostava. Mas eu na trajetória de casa, eu comecei a ver árvores caídas no meio do caminho e eu comecei a ficar muito assustado, não tinha ideia do quanto tinha sido devastadora aquela chuva na época. E quando eu cheguei em casa, eu confesso que fiquei um pouco assustado. Estava lá o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, Polícia Militar, e eu simplesmente tinha já pensado o pior. Não tinha ideia do que poderia ter acontecido. E a primeira coisa que eu fiz era perguntar da minha esposa, da minha filha e dos meus familiares que moravam no mesmo quintal. E graças a Deus, todos estavam salvos. Todos estavam salvos. Mas foi uma perda material muito grande, porque nós perdemos a nossa casa. A estrutura ficou totalmente comprometida, a Defesa Civil interditou todas as casas no quintal. E eu, a minha esposa, minha filha, minha mãe, minha tia, não tinha sequer para onde ir. Não tinha sequer para onde passar a noite. E a gente tinha perdido realmente tudo. Roupas, calçados, roupas íntimas, tinha tudo. Foi uma situação muito feia porque a força da água foi tão forte que a gente viu a sala sendo arrastada para a cozinha junto com o quarto. Então tudo que nós tínhamos ficou meio que condicionado dentro da cozinha. A gente viu geladeira por cima de um monte de coisa e era uma lama preta, muito mal cheirosa, muito mal cheirosa. Então não tinha nem como a gente resgatar algumas coisas dali. Foi muito difícil. Chegamos a ficar, na época, na casa de uns amigos por 3 dias, depois na casa de outros amigos por 2 dias, e isso se arrastou por em volta de quase 1 ano, né? Chegamos a também morar numa casa
2 semanas, depois um mês em outra. Então, assim, foi um trabalhar muito grande e uma dor também muito grande, porque além de ter perdido tudo, pouco tempo depois o Diego também foi mandado embora. E aí não tinha para onde ir e não tinha também recursos. Algo que marcou bastante a nossa vida foi um dia depois. O nosso apóstolo veio e chorou junto com a gente. Então, assim, mesmo sentindo uma dor muito grande, a gente teve um apoio muito grande da nossa igreja, dos nossos apóstolos. Isso está marcado em nosso coração para sempre. Eu pude perceber naquele momento que tanto eu quanto a minha esposa, de certa forma, nós estávamos cheios de religião, cheios de religiosidade. Porque a gente começou a questionar aquilo que nós fazíamos dentro da igreja relacionado com o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente se perguntava, Senhor, nós te servimos, nós estamos em cima do altar ministrando sobre vidas. O que está acontecendo? Por que disso? E aos poucos nós fomos percebendo que tudo aquilo que a gente sabia a respeito de Deus era raso. Era muito raso. Era como se o nosso relacionamento com Deus se limitasse aos cultos de domingo, aos cultos de terça-feira, ou uma vigília, que era uma vez por mês ou algo assim. Então nós percebemos que realmente Deus queria nos levar para um outro nível de intimidade. Não que Deus tivesse orquestrado tudo aquilo de ruim. Não seria isso. Mas como se Deus quisesse extrair daquilo que tivesse acontecido de ruim, quisesse extrair algo bom. E foi o que tinha acontecido, foi o que aconteceu de fato. Nós começamos a experimentar provisão de Deus, coisa que nós não tínhamos vivido antes. Consolo de Deus, de forma íntima e de forma muito presente. Muito presente. Recursos que a gente não esperava, não fazia a mínima ideia que poderia vir de lugares que vieram. E no nosso cotidiano, nós começamos a ver a presença de Deus se manifestando. Parecia não ter uma luz no fim do túnel. E o Senhor foi nos moldando, foi nos consertando. Aliás, nos conserta até hoje. E no decorrer dessa perca da casa, eu engravidei do Lucas. Nós perdemos a casa em 2011 e eu engravidei do Lucas no finalzinho de 2011. Quando foi dia 2 de junho de 2012, o Lucas nasceu. Também não foi fácil, porque nós não tínhamos para onde ir e também não tinha nem onde colocar o Lucas. Mas faltando um mês, mais ou menos, para o Lucas nascer, Deus preparou uma casa, Deus preparou o enxoval do Lucas, Deus preparou o hospital, Deus preparou cada detalhe. Fomos, na medida do possível, nos ajustando ali naquele momento. O Di continuava desempregado. Eu lembro que quando o Lucas nasceu, talvez por ser muito recente toda a perda da casa, tudo o que estava acontecendo em questão de desemprego, os recursos muito escassos naquela época, eu me virando com algumas coisas que apareciam na época, às vezes alguma aula que dava para eu poder lecionar para algum aluno. Então, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tentando se equilibrar, um se apoiando no outro. Quando veio o Lucas, eu sinceramente não consegui celebrar o nascimento do Lucas assim como foi o nascimento da Isa. E para mim foi muito difícil lidar com esse sentimento, com essa emoção, porque toda vez que eu pegava o Lucas no colo, o meu sentimento era como se estivesse pegando uma criança estranha, como se não fosse o meu filho. Eu começava a perguntar para Deus, o que está acontecendo? Era um momento prazeroso que eu devia estar aproveitando esse momento, pegando meu filho no colo e desfrutando, mas é estranho.
Eu não sinto como se fosse meu filho, eu não sei o que está acontecendo comigo. E teve ocasiões de eu chegar tarde no trabalho. Sabe quando você pode fazer uma escolha de concluir um trabalho naquele dia ou falar, não, eu vou deixar isso daqui para terminar amanhã, eu quero ir para casa para curtir minha família. Eu não tinha isso. Era como se eu fizesse proposital, porque eu sabia que quando eu chegar em casa, eu ia ter que segurar o meu filho no colo. Então, para mim, não era prazeroso. Acabava sendo até frustrante. Então, é como se eu visse a minha paternidade afligida naquele momento, do nascimento do Lucas. Como se eu tivesse a paternidade descaracterizada dentro de mim, algo muito estranho. E aí passou-se praticamente uns 2 meses. O Lucas estava com uma gripe, uma pequena gripe, mas chegou a dar um pouquinho de febre. E nós fomos no hospital levar o Lucas. Como ele era pequenininho, ele nem se mexia, né, direito. Eu não coloquei o cinto do bebê conforto nele. E aí o Di travou o bebê conforto e tirou do carro, só que o bebê conforto travou em falso. E conforme o Di tirou o bebê conforto do carro, o bebê conforto virou e o Lucas caiu no chão. Para mim foi desesperador, desesperador. Eu fiquei cego para tudo o que estava acontecendo e a minha atenção naquele momento era só para o Lucas, pela vida dele e por tudo aquilo que estava acontecendo. O Lucas no chão, chegou a machucar o rosto porque bateu o rosto no chão, só que ele foi desfalecendo e não chorava, não reagia. Aí nós subimos correndo para o andar de cima do hospital, os enfermeiras correndo, né, para poder ajudar e perguntando o que tinha acontecido. Ele caiu no estacionamento do hospital. A enfermeira que pegou ele chegou a pôr ele de bruço, ia bater nas coxinhas dele, aí ele voltou e começou a chorar. 2 meses de vida, tão pequenininho. Ali nós entramos em mais um processo. Começou um trabalhar no meu interior gigantesco e no Diego também. E eu falei para o Senhor, Senhor, não leva meu filho de mim. Eu sei que tudo o Senhor tem um propósito, mas traz ele de volta. Chegou a fazer um raio-x que comprovou que ele teve um traumatismo craniano. Quando veio o diagnóstico médico de traumatismo craniano, foi muito difícil lidar novamente com aquelas situações, aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, porque parecia que estaria revivendo tudo aquilo que tinha revivido com a Isa. Só que de uma maneira talvez um pouco mais intensa, até pelo diagnóstico. Quando nós entramos no hospital, aqui em Santo André ainda, os médicos, a junta médica se uniu naquele momento para poder dar um diagnóstico mais preciso e chegaram ao veredito que eles não tinham condições de dar o atendimento que o Lucas precisava naquele momento. Não tinha estrutura. O que o Lucas precisava era de uma UTI infantil especializada em crânio. E o hospital, naquela época, não tinha essa UTI. E foi necessário nós entrarmos em contato com o convênio e solicitar uma transferência, que era para o hospital em Moema, na zona sul de São Paulo. Só que era necessário uma UTI móvel vir para poder fazer essa transferência e diminuir qualquer possibilidade de piora ou agravamento do quadro do Lucas. Eu acredito que desde o meu ventre já tinha escolhido o Lucas, a Isa, porque estava um trabalho muito grande na vida dele, sendo tão pequenininho. A gente conseguiu falar com o apóstolo na época, começaram a orar pelo Lucas, minha mãe, minha sogra, os nossos amigos. E essa UTI móvel foi disponibilizada por volta das 22h30. O Lucas entrou no hospital, era por volta das 14 horas. E foram horas muito agoniantes. E às 22h30 do sábado, a UTI móvel foi fazer a transferência. Eu fui atrás, seguindo. Foi um trajeto de aproximadamente 1 hora, que parecia uma eternidade. Nós chegamos no hospital, ele foi já transferido para a UTI. E ali correram com ele para fazer tomografia e constatou mesmo o traumatismo craniano.
e o Lucas precisaria ser acompanhado dentro de uma unidade de tratamento intensivo, sem previsão de saída para poder fazer outros tipos de exames e saber se teria sequelas ou não devido a esse acidente grave. Eu passei aquela madrugada com ele. Foi algo assim indescritível dentro do meu ser, dentro da minha alma como mãe, mas mal sabia a gente que era muito além disso. O trabalhar de Deus era com o Pai. Eu lembro que eu saí do hospital já por volta de meia-noite e ali foi terrível para mim. Eu não via nada mais além de culpa. Só via culpa. E naquele momento, não somente culpa, questionamentos, até muitas besteiras que começou a passar pela cabeça, acho que principalmente por ser homem e ser pai, ver o seu filho se machucando, correndo risco de vida e você não poder fazer nada. Não ter nada que você possa fazer. Então ali para mim foi muito conflitante. E naquele momento, além de ver culpa, eu pensei em fazer besteira, que no entanto, no trajeto de volta para casa, eu na avenida peguei alta velocidade e pensei sim em tirar minha vida. Mas quando eu estava próximo de fazer isso, eu senti muito forte, é como se os meus olhos fossem abertos para a besteira que eu estaria fazendo naquele momento. Então eu parei o carro, orei ao Senhor, senti um pouco de paz ou paz suficiente para eu poder chegar até minha casa e orar, porque descansar naquele momento não seria possível, eu sabia disso. Passei a noite em claro, eu e a Isa, naquele momento, embora ela fosse muito nova, mas acho que dentro da limitação dela, ela sabia que o irmãozinho dela não estava bem. Então foi um momento que eu pedi para ela ficar comigo, ela ficou comigo, eu fiquei com ela. Acho que nós dois juntando forças, ela na estrutura dela, na limitação dela, eu na minha, buscando forças e tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo em Deus. E passamos a noite em claro, orando, louvando, não tinha nada mais além do que isso que a gente podia fazer naquele momento. E eu lembro que o meu celular tocou, já era no domingo, 7 horas da manhã, e eles pediram para que eu fosse lá, para poder conversar com o médico responsável do Lucas, naquela manhã. E eu lembro que eu fui dirigindo chorando. Acho que esperando o pior. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei para o médico era: cadê meu filho? E o médico, vendo o meu desespero, ele falou: pai, fica tranquilo, o seu filho está ali mamando, está se alimentando no colo da sua esposa. Eu só gostaria de conversar com o senhor porque ontem nós fizemos os exames e foi constatado todo o quadro do seu filho, todo o diagnóstico de traumatismo craniano, e hoje pela manhã, pela madrugada, ainda em volta das 5h30, nós realizamos todos os exames novamente. Mas a gente vê que hoje o seu filho não tem mais nada, não tem mais o traumatismo craniano. Hoje, pelo novo diagnóstico, não teria por que nós deixarmos o seu filho na UTI. Mas eu não posso dar alta. Eu não posso dar alta médica, porque nós não entendemos o porquê. Nós precisamos entender o porquê. Ontem o seu filho tinha traumatismo craniano e hoje não. Não se assuste quando você olhar seu filho, porque no rosto do seu filho vai estar bem escuro por conta do sangue que estava alojado na região do crânio, desceu para a pele do rosto do seu filho, e com o tempo isso vai sumir. Mas se tudo correr bem, amanhã o seu filho vai para o quarto, e se correr tudo bem, na terça-feira ele já vai ter alta médica. E foi o que aconteceu. Nós ainda meio que sem saber tudo o que estava acontecendo, claro que um alívio muito grande ter saído de cima dos nossos ombros, acho que inclusive do meu, de só ver culpa nesse final de semana, mas a gente pode ver de perto a presença, a misericórdia, a graça do Senhor se manifestando na vida do nosso filho e na nossa vida também. Ver de perto, mais uma vez, o cuidado de Deus. E naquele momento, ainda sentado
na cadeira do médico, de frente para ele, eu falei: doutor, eu também não sei o que explicar para o Senhor. Se o Senhor, que é profissional, não sabe me explicar, eu também não sei. Eu só sei dizer que milagre não tem explicação, apenas se vive. E eu tenho certeza que isso foi o milagre de Deus na vida do nosso filho. E depois de um tempo, vendo todo esse processo, é como se toda aquela situação Deus estivesse reconstruindo a minha paternidade, me ensinando, através da paternidade dele, como ser pai. Como se Deus estivesse dizendo: tá vendo? O que você não pode fazer agora, eu vou fazer por você. E amanhã, o que o seu filho não puder fazer, você vai fazer por ele. E o que vocês dois não puderem fazer, eu vou fazer. Eu acredito que não importa a circunstância, você jamais estará sozinho. Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. E hoje, depois de quase 10 anos, a gente consegue entender o porquê. E aí a gente vai aprendendo. Deus sempre extrai o bem de circunstâncias terríveis e ainda assim difíceis de enxergarmos enquanto estamos vivendo ela. E de que Ele também coloca pessoas à nossa volta que podemos contar, como igreja local e como uma família.